Ai, ai. Mais um dia para a honra e glória de Deus. Quem está nos visitando pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Pode ganhar um abraço que é gratuito. Quem não abraçou seu irmão ainda, cumprimenta seu irmão, porque às vezes chegou na correria aí, não teve tempo de dar um abraço, de verificar quem está atrás de você. Fala oi para a pessoa, pelo menos. Nós temos o hábito de 9h30 fazermos a oração daquelas pessoas que servem e depois nós fazemos o café da manhã. Tem sido bem legal este café da manhã, porque é o momento que a gente interage, que a gente conversa, que a gente tem um momento de comunhão mesmo. Porque senão a gente senta aqui, daí vai chegar um momento que se você viver a igreja somente dessa forma, você não vai sentir diferença em assistir um culto presencial e na internet. Você vai chegar lá e ligar seu computador e ficar aqui, só coloca uma cadeira na frente vazia e fica ali. A igreja não pode ser vivida virtualmente, ela é feita de pessoas reais. Tentem chegar um pouquinho mais cedo para ter esse momento de comunhão ali. Traz alguma coisa que você goste de comer, porque normalmente talvez você olhe e fale, eu não gosto de determinada coisa. Traz alguma coisa que você julgue também que as outras pessoas vão gostar. Esse momento tem sido bem interessante, assim, você vê pessoas conversando e de repente, nessas conversas você encontra amigos, você encontra pessoas que moram perto de você. A igreja é a união de pessoas que jamais se uniriam. Eu costumo falar isso direto nas arenas, que na hora que a gente olha, ninguém parece com ninguém. Nós tivemos o privilégio de não ser uma igreja sedimentada, sabe? Onde todo mundo parece com todo mundo. Você olha e fala assim, não, aquele ali é de tal lugar, aqui ninguém parece com ninguém. Um vem de social, o outro vem de bermuda rosa, o outro vem de cabelo colorido, o outro vem com pai, mãe, avô, tio. Isso que é maravilhoso. O que nos liga é Cristo. Nossos gostos, nós temos direito de termos gostos diferentes, embora um pouco duvidosos, mas é assim. E à medida que a gente fica tendo mais comunhão, a gente vai conseguir lidar com a diferença das outras pessoas. E a igreja te ensina isso, a você lidar com a dificuldade dos outros. Cada um tem um pecado aqui. Do pecado do cara é luxúria, do outro é orgulho, do outro é vaidade, do outro é pornografia, do outro é mentira, do outro é traição. Mas todos estamos passando por este tratamento. Quem está dentro da igreja automaticamente se sujeitou a esse tratamento. Nós estamos aqui porque nós ouvimos a palavra de Deus e a palavra nos transformou. Se você veio aqui pela primeira vez, você ainda talvez não tenha escutado o evangelho, não tenha entendido ainda o evangelho vai fazer com que você entenda. Não é o galego, não é uma boa retórica, não é um ato sublime, é um ato que depende única e exclusivamente de Deus. Se nós entendermos como viver em comunidade, tudo se tornará mais fácil. Nós vamos saber lidar com dificuldades no mundo lá fora. Se você aprender a lidar com dificuldades aqui, você vai lidar com outras dificuldades lá. A gente chega na igreja e acha que tudo é perfeito, que você vai gostar de todo mundo. E não é verdade isso. Não é verdade. Você vai ter afinidade com determinadas pessoas, você porventura não vai gostar de algumas outras pessoas, mas você vai ter que amar essa pessoa. Gostar é diferente de amar. Amar você tem que amar todo mundo, mas gostar, você não é obrigado a gostar de todo mundo. Mas você é obrigado a tratar bem todo mundo. Olha que loucura que o cristianismo faz com a gente. Daí se você aprende a lidar aqui, você aprende a lidar lá fora. Tem pessoas que saem da igreja porque, fui lá, a irmã era fofoqueira. O outro, cara ia com a mulher, ficava olhando para a mulher dos outros. Ali ficava fazendo milhares de coisas. Eu posso citar aqui milhares de coisas que acontecem dentro de uma igreja. O pastor falou alguma coisa que me ofendeu, fez alguma coisa que eu não gostava. A mulher do pastor passou e não me cumprimentou. O pastor não me cumprimentou, não falou, oi meu lindo, como que você está? Não me deu um abraço, não perguntou se meu dia foi bom. A pessoa quer encontrar um motivo? Sim ou não? Todos nós. Eu estava lendo um livro e ele dizia mais ou menos algo parecido, que a pessoa falou que ia sair da igreja porque o irmão fazia uma série de coisas, talvez não com os mesmos problemas que eu citei aqui, mas era algo parecido. Daí o pastor virou e falou assim, você pode sair da igreja sim,
Mas antes eu gostaria que você pegasse esse copo d'água e desse uma volta pela igreja. Encheu o copo bem cheio. Falou assim, ó, você vai dar uma volta. Esse mesmo irmão que tinha apontado todos esses defeitos, que as pessoas ficavam conversando durante o culto, que a criança não parava, que o cachorro latia, que o papagaio voava, que a luz estava muito forte, que o pastor não tinha penteado o cabelo direito, que o tênis do pastor era isso, que o relógio era daquilo. Começou a reparar em tudo. Aí ele falou assim, você tem todo o direito, pega esse copo, o copo bem cheio, e dá uma volta na igreja, depois você está liberado e abençoado para ir para onde você quiser. Tudo bem. Ele pegou o copo, deu uma volta, chegou e falou assim, pronto, terminei minha volta. Se fosse aqui seria rápido, mas imagino que deveria ser num lugar maior. Ele passou, falou assim, e aí? Terminei, estou liberado. Ele falou assim, não, eu quero te fazer uma pergunta antes. Você derrubou alguma gota? Ele, não derramei. Como você tem certeza que você não derramou? Porque eu fui olhando, eu estava olhando para o copo, tenho certeza que eu não derramei nenhuma gotinha. Mas nesse meio tempo, você viu a irmã conversando com a outra? Ele falou assim, não. Você viu as crianças pulando? Não, não viu. Você viu que o som não estava do jeito que você queria? Você viu que a cadeira não estava no lugar que você esperava que ela estivesse? Não. Falei assim, está vendo? Você estava focado em alguma coisa. E você vem para o culto focado no culto. Mas se a gente for olhar para o lado, a gente vai encontrar tantas imperfeições. Em mim, na minha esposa, nas pessoas que servem, na rua que talvez não tenha a vaga adequada para você, porque não tem um manobrista vestido bonitinho, vai pegar você com... Nós vamos encontrar os motivos necessários para que a gente se afaste. Não é o que nos afasta, mas é o que nos une. Se o que nos une é Cristo, nós teremos que viver essa vida aqui, ainda que imperfeita, crendo naquele que é perfeito. A igreja não é um lugar perfeito, a única igreja perfeita é a do céu. Aqui você nem sabe quem é salvo, quem não é salvo. Por isso que eu acho que eu sou tão rigoroso com o que eu falo, porque quem não quer, amém. Nós temos vivido tempos aqui maravilhosos, homens quebrantados, mulheres quebrantadas que entendem que são pecadores e falam assim, eu tenho feito tal coisa, eu não me sinto bem com isso, glória a Deus. O simples fato de eu falar que eu não me sinto bem, o simples fato de eu conseguir ter alguém para desabafar, isso daí já me policia. Isso já faz com que eu comece a vigiar a maneira como estou vivendo. O que eu estou fazendo envergonha. Imagina você estar aqui todo bonitão, todo dia, amanhã você está lá no Instagram, bêbado, enchendo a cara, isso daí profano ou não contra o nome de Deus? Um dia você abre o culto, no outro você está ali, com um copo de cerveja, embora beber não seja pecado, mas se você tem um irmão que senta do seu lado que era viciado, que aqui não é difícil. Quem já teve problema com bebida aqui, levanta a mão. Aí. Daí você chega e olha lá, naquela igreja os caras podem beber de qualquer jeito, fica lá. Não é naquela igreja, é no reino de Deus. O conceito que nós vivemos é completamente diferente de outros países. Existem países que as pessoas bebem no culto. Eles se reúnem para beber, não no culto, maneira de falar, mas se reúnem para isso, que fumam charuto, fumam cigarro, e tudo bem. Mas a questão é o cenário que nós estamos inseridos. Vocês conhecem alguma casa que entrou bebida e ela ficou melhor? Mas quantos lares vocês conhecem que foram destruídos pela bebida? Mas daí a gente vai relativizando. Não, mas não é desse jeito, porque isso daí já é extra-bíblico. Você já... Não, eu não estou querendo determinar como você vive ou deixa de viver. Eu só quero que você pense em como isso vai edificar seu irmão. O conceito aqui é entendermos que uma palavra foi pregada, essa palavra transformou o nosso coração e agora nós temos que manifestar essa transformação de mudanças de atitudes. Não é errado que você beba, mas que você se embriague. Será que esse copo de bebida que você tanto valoriza não pode ser o copo que vai matar seu filho? Será que você tem controle, mas seu filho, seu neto, será que terá? Vamos transpor para outras coisas. Você chega na sua casa e fica falando mal das pessoas que estão aqui. Seu filho vai ouvir e inevitavelmente ele vai trocar ideia ali em cima. Ele não tem filtro.
Ou senão daí chega e vai falar mal do coleguinha. Isso daí é tudo repetição de comportamento. Nós que cremos, fomos direcionados, nós que ouvimos a palavra, essa palavra agora move o nosso coração. Essa palavra move a maneira como nós nos comportamos. Nós temos falado aqui, todos os domingos, verso após verso, nós nos deparamos com a mulher samaritana, que nós terminamos uma parte, estamos entrando no finalzinho de tudo aquilo que foi feito através dessa mulher. Uma mulher que contrariou todas as estatísticas, que contrariou os costumes das épocas, que fez com que Jesus mudasse um paradigma que muitos tinham. E ele entra para mudar paradigmas. Se Jesus entrou na nossa vida, a nossa vida tem que ter uma mudança. Não existe pessoa que foi impactada por Jesus que não houve transformação. A transformação é visível, é notória. Ainda que tenha algumas pessoas que falam assim, isso daí é mentira, isso daí é fachada, eu estou esperando só o tempo. Quantos de vocês, tem um monte de gente esperando, falando assim, só estou vendo o tempo, que ele vai voltar a ser o que era. Sempre tem. E vão ter aquelas pessoas que vão ficar ali, vai, toma aqui. Antes o que você precisava lutar para conquistar, agora o inimigo vem te dar de mão beijada, fala assim, toma aqui. Essa é a realidade do mundo espiritual e do mundo real. Essa mulher samaritana, ela foi impactada e o primeiro passo que ela deu foi fazer o quê? Deixar as coisas para trás e sair correndo para ofertar a outras pessoas aquilo que ela tinha recebido. Aquilo que era muito valioso, que ela tinha ido fazer, que era importante. Ela deixou para trás, ela tinha ido retirar água no calor escaldante, já tinha andado, a gente não sabe quanto tempo, mas teria que fazer esforço. Na hora que ela recebeu essa água, que faz com que a gente não tenha mais sede, essa água que alimenta nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, ela largou tudo para trás e foi contar. Agora, muitos de nós dizemos ser cristãos, mas não ocorre uma genuína transformação. Nós somos idólatras. A idolatria não é somente de uma imagem. A idolatria está em adorar aquilo que nós vivemos, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós falamos, a maneira como qualquer coisa que tire de Deus a sua autoridade. Você vê como idolatria vai muito além? E um homem que vive em idolatria, dificilmente nós creremos que ele foi transformado. Eu sou idólatra em determinadas coisas, eu idolatro meu ego, meu próprio corpo, minhas verdades absolutas, eu posso idolatrar milhares de coisas. Aquela mulher poderia idolatrar tudo que ela estava ali. Ela poderia idolatrar aquele balde do qual ela usava para buscar água, ela poderia idolatrar os conhecimentos que ela tinha questionado Jesus, mas ela fez tudo isso valer menos que lixo e ela foi para a comunidade dela gritar sobre o evangelho. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em João capítulo 4. Nós iremos hoje fazer a exposição do texto do verso 39 ao 45. Essa é a nossa 7ª ministração no capítulo 4. Vamos efetuar a leitura das Sagradas Escrituras. Eu peço que possamos nos colocar em pé como sinal de reverência a Deus.
Amém? João capítulo 4, verso 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus, por causa daquilo que a mulher relatou. Ela me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos os ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua soberana palavra. Ilumine o nosso intelecto para que possamos compreender. Nós temos, Pai, hoje crianças que estão na sua fase de maturidade. Por isso nós pedimos que teu Santo Espírito ilumine, Pai, o entendimento, não só delas, mas todos os nossos entendimentos, para que possamos extrair do teu texto a verdade soberana da palavra. Efetue em nós o teu querer. Nos direcione ao caminho da verdade. Assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Talvez muitos de vocês não saibam a razão que nós nos levantamos para ler as Sagradas Escrituras. Alguns, fica tipo um experimento social, 2 levanta, daí vai um levantando, fala, cheguei agora, deixa eu ver, eu tenho que levantar também. Eu gostaria que vocês abrissem, deixa marcado ali João 4 e abre em Neemias 8, apenas para eu trazer esse contexto, para que vocês não façam as coisas somente por repetição. Neemias capítulo 8. Acharam? Depois de Esdras. Amém? Olha o que diz, desde o verso 1. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e de todas as, com idade suficiente para... As crianças que estão aqui já entendem? Entende muita coisa, né? No verso 3, ficou de frente para a praça junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio. Está vendo? Esse culto de 2 horas que vocês têm é pouco. Desde a hora que amanheceu até o meio-dia. E leu em voz alta para todos que podiam. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre uma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Messulão. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Quando ouviram abrir o livro da lei, todos se... Esdras louvou o Senhor, grande Deus, e todo o povo disse, amém, com as mãos erguidas, depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram ao Senhor. Em seguida, os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, instruíam o povo acerca da lei. E todos permaneceram em seus... Não tinha esse negócio de banheiro e tomar café.
engraçado, né? Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender precisa de alguma interpretação, vamos dizer, misteriosa acerca disso, ou é tudo muito objetivo? É objetivo. Mas por que nós espiritualizamos tudo? A maneira como nós cultuamos é a maneira como Deus ordenou para que fosse cultuado. Embora não seja um caixote de madeira, embora nós tenhamos adequado ao nosso contexto, é tudo muito simples. Nós fazemos da maneira como Deus ordenou. Deus ordena e nós obedecemos. É dessa forma que é feito. A lei do nosso país é normativa. Nosso país é regido por lei. Ou seja, o que a lei não proíbe, ela permite. Só que no direito não, né? Na questão bíblica, não é eu faço aquilo que a Bíblia me ordena fazer. E eu respeito os princípios bíblicos para direcionar o que eu devo ou não fazer. Não é porque a Bíblia não fala sobre maconha que eu posso fumar maconha, porque daí você consegue fazer algumas analogias sobre o que são esses elementos psicotrópicos, esses elementos alucinógenos. Você vai ser guiado por textos que te dão uma direção. Então é diferente do nosso Estado. Se você quiser fazer alguma coisa que o Estado não permite, você será punido. Mas se você quiser fazer alguma coisa que o Estado não fala sobre, você vai fazer, até o Estado entender que isso daí é prejudicial. Aí ele vai fazer o quê? Eles vão se reunir e falar assim, não, nós temos que criar uma lei para que isso seja direcionado de melhor forma. Estão entendendo? Diz amém. Vocês, provavelmente, essa geração nossa é a que mais tem visto essas causas de adequações de leis a diversos nichos. Vocês, com certeza, por meio dos meios de comunicações, devem ter sido informados, tal lei agora não está mais em vigor, é outra. Por exemplo, a lei do divórcio, salvo engano, é 11.000 e alguma coisa, em 2005 ela foi mudada. A questão de adultério. É completamente diferente. Antes o adultério era considerado algo mais grave do que é hoje. Hoje não leva mais em conta isso. Por quê? A sociedade pegou e foi adaptando a uma realidade da sociedade. Mas as leis de Deus são imutáveis. Não vai dar para você falar, Deus atualizou. Não dá, mas agora eu vou viver desse jeito porque estamos em outra sociedade. Nós devemos fazer de outra forma, não. Existe uma maneira de você se portar no culto, existe uma maneira de você se vestir adequadamente ao culto, existe uma maneira de você cultuar. Por quê? Porque Deus estabeleceu. Ele estabelece e nós obedecemos. Nós questionamos dentro da medida da lei de Deus. Mas por quê? Eu quero entender o porquê. Se você chegar aqui e falar assim, beleza, vamos ler. Daí você viu, a pessoa levantou e fala assim, por que você levantou? Eu não sei, mas quando você entende, você tem dificuldade para levantar daí? Não. Por que nós oramos de mãos erguidas? Por que nós fazemos dessa forma? Porque existem os princípios reguladores do culto, que são normas básicas de como cultuar a Deus. Vocês já devem ter escutado alguém falar, eu acredito em Deus, e o que você faz? Eu faço desse jeito. Por quê? É Deus, eu que sei o jeito que eu vou glorificá-lo. Gênesis 4. Caim e Abel, os dois ofertaram algo para Deus. Todo mundo sabe essa passagem? Cada um ofertou da sua forma. Deus não tinha estabelecido uma forma, mas ele mostrou qual oferta que era aceitável. Sim ou não? Quando ele mostrou essa oferta que era aceitável, Caim fez o quê? Ficou indignado. Ele não quis mudar a sua maneira de pensar e falou assim, foi lá e resolveu. Pronto. Ele fez certo ou errado? Por óbvio, errado. Mas ele tinha já uma diretriz, um direcionamento de Deus. Por vezes nós somos como Caim. Nós ofertamos algo a Deus e falamos, está certo. Por quê? Porque eu acho. O eu acho não vale nada. Deus não liga para a nossa opinião. Se nem nosso pai liga para a nossa opinião, quando ele tem plena convicção de maturidade, do qual ele já atingiu, e ele sabe que a gente vai se dar mal. Quando você tem plena convicção de alguma coisa, você não fica ouvindo
Imagina ele, dono da verdade. Então, nós temos que seguir essa verdade, porque essa verdade é o que vai guiar todos os passos da nossa vida, de maneira que nossa vida glorifique a ele. O fim do homem é simplesmente glorificar a Deus. O fim do homem não é encontrar o seu propósito, você ser o alecrim dourado, você ser o cara mais famoso, não. Você pode ser o cara mais famoso do mundo. Quem é o cara mais seguido do Instagram? Quem? Quantos seguidores ele tem? Quanto? 500 milhões? Qual a população mundial? 8 bilhões, bateu, né? 8 bilhões. Quem é Cristiano Ronaldo? Agora, quem é Cristo? O mundo é regido por quê? Nós estamos em 2000 e... Por quê? Porque data o dia que Cristo existiu. Ele dividiu o mundo em dois. Você querendo ou não, você vai ter que se curvar a essa data. Ainda que alguns povos sigam um calendário diferente, ele sabe que existe o calendário romano. Olha que loucura. Tudo isso já nos traz o antes e o depois, já nos traz uma referência que nós não somos significantes. Nós significamos somente para Deus. Se você se separar, se você morrer hoje, amanhã, seu marido arruma outra pessoa, sua mulher arruma outra pessoa. Se você perder, por mais duro que seja, qualquer coisa, vai aparecer outra coisa para substituir. Sim ou não? Vocês já viram isso. Mas Jesus morreu por nós. Ele veio nos salvar. Ele veio te salvar. Ele veio para morrer por você. Olha que loucura. Não tem outro. Ele não veio substituir você, ele veio morrer por você. Olha como você, ainda que não seja especial para ninguém, você é especial para Deus, mas você é especial na medida dele, porque é ele que te chamou e ele que vai te capacitar, ele que vai fazer com que a sua vida seja usada para a honra e glória do nome dele, como ele fez com essa mulher. Nós lemos apenas uma parte do texto, e por vezes aqueles que não estão acompanhando o contexto, talvez não entendam do que se tratava, porque nós vemos somente a parte que muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Se eu leio somente disso, eu, no mínimo tinha que aguçar a curiosidade. Mas o que ela relatou? Só que é muito difícil alguém sair daqui e depois ler em casa. Fofoca é na hora, mano. É na hora. O que falou? Não falou, você fala, tá bom. Não falou, depois você esquece. Mas essa mulher tinha trazido verdades. Observem alguns versos acima. Se pegar do primeiro verso até mais ou menos o 28, 29, trata mais ou menos esse diálogo que ele estava trazendo. Vocês podem depois na sua casa olhar e entender mais esse diálogo. Calma aí, deixa eu ver como que foi esse diálogo. Poucos de vocês acompanharam as 7 ministrações. Quem acompanhou as 7 ministrações, levanta a mão. Fica tudo mais claro. Porque você já sabe do assunto que está sendo tratado, sim ou não? Mas daí se eu pego mais ou menos no caminho, eu tenho que trazer toda a contextualização para que vocês possam compreender. Imagina se eu pegasse só esses versos e adaptasse à minha realidade. Eu poderia construir uma história que em nada glorifica a Deus. Mas olha, que perfeito. Quando ele fala que muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou, nós já temos um ponto de partida. O tema da mensagem de hoje é: nós mesmos ouvimos. Porque essa mulher trouxe a verdade de Deus para dentro do seu povoado. Ela chegou, ela recebeu a revelação de Deus, ela estava indo recolher a água como de costume. Jesus se coloca no meio do caminho, a chama, revela segredos ocultos do coração, e dessa forma ela entende a verdade, ela volta para o seu povoado e ela começa a relatar. Nesse intermédio de tempo, quando ela voltou, se vocês lerem os versos do 30 até o
até o 38, vocês vão ver que Jesus já está se relacionando com os seus discípulos. Só que nesse meio tempo a mulher estava caminhando. Olhem aqui, ó, no verso 27. Naquele momento seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? Sabendo que aquela mulher era uma mulher samaritana, que na época não era comum os homens terem esse tipo de conversa com mulheres, ainda mais uma samaritana. No verso 28 diz: a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Daí entra todo esse relato deles conversando com Jesus e Jesus trazendo algumas lições que são de extrema importância. Eu até sugiro que vocês depois entram na internet e vejam o culto passado, ao qual o título era Despertem e olhem em volta. Então nós entramos nessa questão que é descrita no verso 39. Olha que legal. Os samaritanos do seu povoado ficaram impactados com aquela notícia. Porque eles viram uma mulher que ela não andava no meio de todo mundo. Por que ela não andava no meio de todo mundo? Porque ela vinha de uma série de relacionamentos. Naquela época não era comum. Então ela já vivia toda recatada. Sabe quando a gente faz alguma coisa errada e a gente fica com vergonha de ir em determinados ambientes? Todo mundo já fez alguma coisa errada e ficou com medo de ir em algum lugar. É tipo criança, mano. Você fez alguma coisa errada, você olha para ela, você sabe que ela fez alguma coisa errada. Nós somos assim, de pessoas que possuem mais experiência para notar isso, ou diante de Deus. Nós ficamos com vergonha até de orar quando nós fazemos alguma coisa que desagrada a Deus. Sim ou não? Sim, por menor que seja. Porque nós estamos sob a supervisão do Espírito, não no sentido de nos constranger, de nos deixar com medo, porque o perfeito amor lança fora o medo, mas é reverência, obediência. Então eu faço certo, não para não prestar contas, mas eu faço certo porque é o certo a ser feito. Quando ela fala com esses amigos, olha o que gera. No verso 40, quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no... Observe que aquelas pessoas saíram para ver Jesus. E elas falaram: fica aqui com a gente. Deixa eu conhecer mais. Por vezes nós escutamos a palavra, nós achamos que já é o suficiente. Nós não temos esse desejo de conhecer mais. Porque nós já julgamos sabedores da mensagem que salva, da mensagem que restaura. Continuando, Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Observe que mais uma vez aparece a palavra creram. No verso 39, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus. Depois, no verso 40, quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e... A fé vem pelo ouvir. Primeiro existe um processo de iluminação do Espírito para que a gente possa entender a palavra. Eu escuto a palavra desde criança. Se fosse por intermédio de familiares, fosse por intermédio do meu pai, fosse por intermédio da minha mãe, dos meus avós, mas a palavra não tinha o mínimo sentido para mim. Mas depois que o Espírito Santo iluminou meu entendimento, tirou as vendas dos meus olhos, destampou meus ouvidos, trocou meu coração, aquela palavra fez sentido. Quantos de vocês já aconteceram a mesma coisa? Poucos de vocês vêm de berço cristão. Mas essa palavra vem e transforma. E daí você quer ouvir mais. Jesus ficou 2 dias. Imagina 2 dias diante da presença de Deus, de Jesus. Eu já fiz essa analogia para vocês, né? Que o tempo que as pessoas permanecem na igreja durante 1 ano equivale a 2 dias, sim ou não? Quem já viu? Eu vou refazer para que vocês possam compreender. Quantas semanas tem 1 ano? Cri.
Quantos participantes tem no Big Brother? Aí sabe, né? 52 semanas possui um ano. Vamos supor que você faltou 4 cultos, ou como aqui, talvez teve o recesso. 48 cultos no ano. A média de exposição da palavra é 1 hora. Se for o galego, põe um pouquinho a mais, mas vamos deixar 1 hora. 1 hora, concordam? 48 dias, vezes 1 dá quanto? Aí, tão bom de matemática, glória a Deus. 48 dividido por 2 dá? Quantas horas tem um dia? Então, se tem 48, 2 dias. De 365, não. Esse ano é 366, ano bissexto. Quantos dias vocês ficaram na igreja? É muito. Se você falar que você ama alguém, você vai ficar 2 dias perto dela, você ama? Mas a mágica é o quê? Que mesmo com muito pouco, Deus transforma nossas vidas por inteiro. Ainda que Ele sabe que nós somos relaxados, Ele sabe que nós somos inimigos da sua palavra, Ele sabe que nós somos entregues a nós mesmos. Por isso que é o Santo Espírito que conduz a nossa transformação e nos direciona. Chega uma hora que as coisas não fazem mais sentido. Eu gostava de fazer tal coisa, agora eu não gosto mais. Por quê? Eu não gosto. Mas como? Não gosto. Mas alguém te obrigou? Não, não gosto. Eu via pornografia. Gostava? Óbvio. Parou por quê? Porque a palavra me convenceu, não sinto desejo, não sinto nada. Por quê? Porque eu fui transformado. Eu fazia tal coisa. É melhor eu citar exemplo meu do que de outras pessoas. Mas você talvez tenha algo que Deus já está te incomodando faz tempo e talvez você não tenha deixado para trás. Por quê? Por falta de relacionamento. Falta de relacionamento com Deus, as coisas não vão acontecer de maneira extraordinária, ela vai acontecendo gradativamente. Observe que existiu todo um processo. Jesus chama a mulher, vai, se depara com ela o encontra, ela questiona, mas calma aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Na hora que ela entendeu, ela largou tudo para trás e foi correndo para contar para mais pessoas. Ela contando para mais pessoas ouviram, e creram. E automaticamente esse crer gera transformação. Sim ou não? Você acreditaria que uma pessoa fala que crê em Deus, mas a vida dela continua da mesma forma que antes, uma vida que envergonha a Deus? Sim ou não? Não. É óbvio que não. Continuando. Olha o que diz no verso 42. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos, mas porque nós mesmos ouvimos. Quantas pessoas já foram para a igreja porque alguém contou alguma coisa, mas ela nunca ouviu? Ela está firmada naquilo que a outra pessoa viveu. A pessoa viu o duende, então vamos ver um monte de coisa. Vamos, cadê? E o duende? Aparece mais vezes? E começa indo. Isso daí não acontece na igreja, por óbvio, né? Mas quantas coisas são assim por repetição de comportamento? Mas aqui nós podemos fazer várias analogias dentro da igreja. Você está firmado em experiências de outras pessoas. Você talvez não tenha tido o encontro genuíno com Deus, com Cristo, com a sua palavra. Você está firmado na crença de outras pessoas. Por isso que acontece que nem aquele homem que ficou andando com a água, porque ele não tinha sofrido uma transformação. Ele estava buscando crer da maneira dele. Nós não fomos chamados a crer da nossa forma, mas da maneira como Deus estabeleceu na sua soberana palavra. Observe que eles dizendo isso a ela, eles provavam a verdade da palavra, que Deus se revela por intermédio da palavra. Hoje nós sabemos que o homem não pode crer se não for iluminado pelo Espírito. Você não pode crer através de argumentos racionais, filosóficos. Você só poderá crer se Cristo, o Espírito Santo, penetrar o seu ser e fazer com que você creia. Por isso que eu clamo sempre para que o Espírito Santo penetre a nossa mente. A palavra de Deus é o próprio Espírito Santo manifesto. Nós atribuímos ao Espírito Santo a um mover que acaba na hora que o culto acaba.
Você vê pessoa pular, gritar, chorar, e na hora que você vê em casa, é como se nada tivesse acontecido. É um estado de transformação temporário. É uma crença limitada a um ambiente. É crente aqui e depois está na internet fazendo um monte de coisa. Essa pessoa precisa ser transformada, impactada pelo Espírito. E como ela será impactada? Pelo agir de Deus, mas por intermédio de verificar como aqueles que foram de fato transformados vivem. Esta mulher deu um grande testemunho. Continuando a sentença, diz assim, ó: agora sabemos que ele é de fato o Salvador do... Olha o relato dessa mulher, desse povo. Salvador do mundo. Ele era o Salvador do mundo. Ele não era apenas o Messias. Simplesmente ele era aquele que viria salvar o mundo. É muito além de Messias. Salvador do mundo é um título do qual é único e exclusivo de Deus. Ainda que Messias também seja, nunca apareceu outro Salvador no mundo. Messias, dizem que surgiram vários. As pessoas questionavam: mas talvez ele não seja o Messias. Mas não, a questão é o Salvador do mundo. Cristo é o Salvador do mundo. Mas por que eu preciso de algum Salvador? Porque você está contaminado por pecado. Você nasceu inimigo de Deus. Se Cristo não te salvar, você não consegue se salvar sozinho. Mas eu faço tudo muito legal, eu sou um cara legal, eu ajudo as pessoas na comunidade, eu faço isso, eu faço aquilo. Se você não se arrependeu e creu, você não será salvo. Ainda que você viva uma vida pautada em todos os valores morais da sociedade. Ainda que você faça as coisas conforme a sociedade estabelece. Se você não vive conforme a palavra diz, você não será salvo. Mas eu tenho que viver conforme a palavra. Ninguém vive conforme a palavra no seu estrito senso. Mas aqueles que foram iluminados pelo Espírito, impactados por essa graça, automaticamente essa graça te move a uma transformação. Nós somos salvos unicamente, exclusivamente por causa da fé no Salvador do mundo. Esse Salvador do mundo que salvou eu, que salvou você, que vai salvar ainda as suas próximas gerações. Esse Salvador que nós temos que sair de onde nós estamos e gritarmos, não somente por intermédio de palavras, mas de atitudes. Você acha que mais impactou naquelas pessoas? A mulher falando de um Salvador ou a maneira como ela se portava? A maneira como ela se portava. Por quê? Porque não era comum vê-la no meio das pessoas. Talvez a única maneira de vê-la era justamente ela carregando a sua lata d'água. Mas agora ela não tinha lata, mas ela estava falando daquele que era a água viva. Olha que fantástico. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. No verso 43 diz: depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para... Passaram os 2 dias, ele vai para Galileia, contrastando o povo samaritano, ali tinha um povo judeu. Depois de 2 dias. Ali, historiadores estudiosos da Bíblia dizem que era justamente no fato do qual João Batista havia sido preso. Para vocês entenderem, quando vocês forem ler num contexto maior, talvez isso fique fixado nas suas memórias. Olha o que diz no verso 44. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Observe que Jesus, sendo Deus, realizando milagres, ainda assim as pessoas duvidavam. Então não esperem que as pessoas acreditem em você. Não esperem que as pessoas vejam em você o santo que vai ser canonizado. Ainda que existem homens que tenham vivido uma vida completamente piedosa, não são todos que possuem esse dom. Também não fique se martirizando por não ser esse querubim ungido, porque nós vivemos num corpo de carne, mas também não normalize isso. É o caminho do meio.
Ah, quem assistiu o filme de Lutero que eu mandei no grupo? Vocês viam a oração dele? Ele se deparava com quem ele era, mas nós nem sequer avaliamos quem nós somos. Ele se examinava e via quão tenebroso era aquele ser que habitava dentro daquele corpo que foi comprado por um alto preço. E quando nós nos deparamos com o Evangelho, nós nos deparamos com esses contrastes. Quando você começou a crer, você falou assim, mas calma aí, agora tem uma guerra dentro de mim. Eu quero, mas eu não quero, porque eu quero agradar a Deus. Mas na hora que eu vejo, eu já estou fazendo aquilo que eu não queria. E depois eu faço, eu me envergonho, me arrependo. E é esse eterno processo. Até o final da vida, vocês vão ter que orar, chegar, se ajoelhar, se colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, me perdoe pelos meus pensamentos, me perdoe pelas minhas atitudes, me perdoe para não conseguir enxergar nunca ser parecido contigo. E o mais louco é que quanto mais você acha que você está parecido com Jesus, menos você está, porque daí você já está se valorizando com o seu ego inflado. Então é uma loucura que só pode ser entendida aí espiritualmente. Nós vemos aqui essa frase de Jesus, ela é muito impactante. Ele é muito impactante porque os seus próprios familiares questionavam se ele era de fato o Messias. Ainda que Maria tivesse relatado, ainda que José tivesse relatado, ainda que João Batista tivesse relatado, ainda que todos os... Mas porque talvez não tenham visto fazer nada diferente, até aquele tempo, ficava assim, mas... E ainda quando fez, falou assim, será? É a mesma coisa que acontece com a gente. Essa transformação sempre vai ser questionada. Talvez não sejam vocês que vão conseguir falar com os da sua casa. Por quê? Um profeta não é honrado em sua própria terra. Isso daí também não significa tirar um peso que você não precise viver de maneira correta, mas que você entender que é uma obra soberana de Deus, que Deus vai usar quem Ele quiser. Tenha paciência por vocês que estão aí esperando para que familiares sejam convertidos, amigos sejam convertidos. Apenas viva o Evangelho e deixa que o Evangelho faça aquilo que deve ser feito. Deixe que o Espírito Santo exerça essa transformação no momento exato. No verso 45 diz, mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles Jesus já tinha demonstrado que ele era aquele que haveria de vir. Ele já tinha dado provas de que ele era o Jesus que as Escrituras falavam. O Cristo, o Messias. As Escrituras apontavam para ele, mas o povo estava cego. Cego por quê? Porque eles queriam entender racionalmente aquilo que só poderia ser entendido espiritualmente. Em Atos nós vemos o derramar do Espírito, esse derramar do Espírito que ainda permanece e permanecerá até os fins dos dias. E aquele que prometeu que viria, virá. Assim como no passado ele prometeu que haveria de vir e ele veio, a sua promessa se cumprirá. Talvez nós não nos sintamos confortáveis nesse corpo, nesse mundo, justamente porque nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esse reino. Nós pertencemos a uma pátria celestial, nós somos comprados por um alto preço. Por isso que às vezes gera incômodo, mas essa carne nos aprisiona e nós teremos que saber lidar com ela. Vocês terão que aprender com isso. Como? Tem ambiente que você não vai ter que frequentar mais. Aqueles samaritanos foram impactados. Eles foram impactados. Isso daí mostrava que Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Mas você é isso, aquilo não. Ele escolhe conforme o seu bel prazer, conforme o seu livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é Deus, não nós. Nós temos que ser somente obedientes. Vocês são livres? Aonde? Sendo que você se veste de acordo com o que o padrão da moda estabelece. Você faz o que a lei te permite. Você pensa aquilo que o seu ambiente já te mostrou, nós jamais seremos livres, nós somos completamente aprisionados, e para ser aprisionado, melhor será aprisionado por Deus.
que eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que a lei dele pode direcionar meus passos para que eu possa viver de uma maneira do qual eu terei menos aflições do que eu teria vivendo conforme a minha boa e perfeita vontade. Observe que a reverência que prestaram a Jesus não foi nada de extraordinário. Coloca aqui, visto tudo que Jesus fizeram, eles o receberam. De maneira bem simplória, pode verificar que não tinha nenhuma pompa aqui. Tá bom, a gente te recebe. Era meio que simplesmente por causa daquilo que ele fazia. Ele foi recebido por quê? Por causa daquilo que ele fazia, não porque ele era o Messias. As pessoas olhavam para ele justamente por causa do que ele fazia. Não porque ele era Senhor e Salvador de suas vidas. Talvez muitos de nós estamos atrás desse Jesus ainda. Esse Jesus que mais serve do que nós o servimos. Observe que nós já falamos sobre isso. Olha em João 2:23. Abram esse verso que ele é bem impactante. Acharam? Estava pertinho, né? Se tivesse uns livros atrás, já estava até dando Google. Olha aí, por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram. Olha o que diz o verso 24. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Abram em João 6:26. Olha esse verso. Olha as palavras suaves de Jesus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Talvez não seja exatamente isso que esteja acontecendo com a gente. Estamos olhando para Jesus porque ele nos entregou algo. Não porque nós entendemos. A nossa vida vai testemunhar isso. Galego, mas como eu vivo minha vida? Já que eu creio porque eu mesmo ouvi. É simples. Vá às Escrituras. As Escrituras ditam o nosso padrão de comportamento. Se eu não conheço as Escrituras, eu não vou ter um padrão de comportamento. Eu vou ser refém do que uma pessoa fala. Nós vivemos diante do sacerdócio universal, onde aqueles que foram comprados por um alto preço já se tornaram filhos, e agora eles já são embaixadores do reino, testemunhas. A mulher samaritana não fez teologia, a mulher samaritana não ficou estudando, não fez os 7 passos para ser um cristão, ela não fez as campanhas que deveriam ser feitas, ela simplesmente foi e falou com aquilo que ela tinha. E ela testemunhou na sua vida uma transformação, onde ela deixou algumas coisas para trás. Para encerrar, eu gostaria que vocês abrissem Tito. É uma carta pastoral. Tito capítulo 1. Já estou caminhando para o fim. Capítulo 1. Primeira, segunda Timóteo, depois Tito. Se você está em Hebreus, ela está entre Timóteo e Hebreus. É bem pequenininha. Tem Filemon ainda que só tem um capítulo. Acharam? Amém. Essas Bíblias aí que não foram ainda desbravadas, as páginas ficam coladas, daí por vezes até passa alguns livros. Olha o que diz. Vou ler desde o primeiro versículo, porque para que possamos crescer em conhecimento também. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Apenas uma ressalva. Olha como que ele se apresentava. Eu, Paulo, escravo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo.
Hoje, pastor galego, o pastor vem no nome, mano. Isso é certo ou errado? Olha as referências que nós temos. As referências que nós temos devem ser a própria palavra. Nós colocamos títulos antes de quem nós somos. A ordem de Deus é completamente inversa. Escreva esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu, para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus... Quem escolheu? Ou foi você que escolheu Deus? Olha que inversão que nós temos criado. E a nossa segurança está nisso. Porque se eu escolho, amanhã eu posso deixar de gostar. Quantos de vocês já gostaram de algumas coisas e deixaram de gostar? Mas agora, se é Deus que te amou, Ele jamais deixará de te amar. Essa é a nossa segurança. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No verso 3, e agora no devido tempo Ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos, por ordem de Deus, nosso Salvador. Você veja a conexão, Salvador do mundo, nosso Salvador. Ali ainda Jesus não tinha ascendido aos céus. Mas aqui já tinha acontecido toda essa trajetória. E Paulo estava simplesmente trazendo ensinamentos que ficariam para toda a eternidade, graças à inspiração do Espírito Santo. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escreva a Tito, meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos. Aqui a questão de paternidade não é igual nós escutamos comumente, tá? Isso daí era simplesmente uma forma de referência. Embora seja bíblico essa questão de paternidade, das pessoas entenderem, não é você se submeter a uma pessoa de uma maneira completamente incondicional. Ai, meu pai, meu isso e meu aquilo. Ainda assim, nós temos que prestar muita atenção nesses versos para que a gente tenha reverência por aqueles que, claro, nos levaram à palavra, mas não entrarmos num pecado talvez de idolatria. Por quê? Eu conheci o evangelho aqui, amém. Você conheceu por causa do Espírito Santo, não por causa do confronto, não por causa do galego, não por causa do Jonah, não por causa do Edu. Vocês conheceram único e exclusivamente porque o Espírito Santo abriu seu entendimento. Continuando. Que Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. Deixei na ilha de Creta para que vocês completassem o trabalho e nomeassem presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. Aqui ele relata todos os adjetivos, todas as qualidades que um presbítero deveria ter. Mas essa qualidade do presbítero não é apenas do presbítero. Embora se cobre mais do presbítero. Isso daí deve ser cobrado de todos os cristãos. Porque, de certa forma, nós exercemos um pastoreio universal. Observem essas qualidades. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível. Olha a régua. Deve ser marido de uma só, e seus filhos devem partilhar de sua fé, e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus, e portanto deve ter uma vida irrepreensível. Você vê que presbítero e bispo são nomenclaturas que são intercambiáveis, tá? Eles são utilizados com o mesmo contexto. Seguindo. Não deve ser arrogante nem briguento. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Isso daí é uma qualidade somente do presbítero, do pastor, ou seria para todos nós? Você vê se eu entendo que eu ouvi a palavra e agora eu tenho que mudar meu comportamento, eu vou na palavra e busco quais são os comportamentos que eu devo ter. Talvez a gente não saiba quais são esses comportamentos. Por quê? A gente quer copiar o comportamento do irmão. Deixa eu ver o que os irmãos da igreja estão fazendo. Daí você viu aquele irmãozinho que está bebendo, ainda que socialmente não esteja profanando o nome de Deus, daí você vai e faz a mesma coisa. Só que você talvez não tenha o mesmo controle. No final você caiu em engano, no final você vai profanar contra o nome de Deus, porque você não observou a palavra, você observou simplesmente o seu irmão. É sempre
esses dois quesitos, observar sim a maneira como a comunidade vive, mas observar a palavra, porque tem coisas que eles fazem, que fazem única e exclusivamente por mera vontade e não estabelecido pela palavra de Deus. Estão entendendo? Diz amém. Boa, tem 4 pessoas, tá ótimo, vamos continuando. 5. Olha o verso 8, em vez disso deve ser hospitaleiro e amar o bem, deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina, deve estar completamente convicto da mensagem fiel que lhe foi, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Esse verso é de extrema importância, deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada. Por isso que eu fico, de certa forma, sendo incisivo com vocês, porque vocês vão ter que falar por vocês. Você não vai poder falar, o galego falou, você não vai chegar lá no céu e falar assim, o galego falou, daí fala assim, ó, vai você e ele lá para baixo. Mas ele falou, ele leu com tanta convicção, mas você tinha convicção? Mas minha mulher, vai junto também. Seguindo. Quando ele diz mostrar aos que se opõem onde estão errados, não é que nós devemos causar confusão, mas se você vê alguma pessoa no erro, você tem o dever como cristão de auxiliá-lo. Seguindo, pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade de circuncisão. O que acontecia, essa questão de circuncisão? Algumas pessoas que estavam debaixo de leis judaicas insistiam que as pessoas, para terem uma genuína transformação, necessitavam ser circuncidados. A circuncisão não é no corpo, a circuncisão é na mente, na alma. Então, eles queriam que eles repetissem comportamentos que já estavam em desuso por causa da nova aliança. Estão entendendo? Verso 11, é preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse, olha o que diz, um profeta nascido em Creta. Esse profeta cretense não era o profeta bíblico, mas esse profeta é utilizado como uma questão de mestre, de uma pessoa com sabedoria. Olha o que ele disse. Os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Se assemelha com cristão também? Na acepção da palavra não, mas na acepção da prática talvez. Olha que interessante. Os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade, portanto, repreenda-os severamente a fim de fortalecê-los na fé. A repreensão não é no sentido de exclusão, é de correção para que possamos agradar a Deus. No verso 14, é preciso que deixe de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Mitos judaicos. Tem lugares que ainda assim têm estabelecido essas práticas. Se você for olhar alguns cultos em alguns lugares, isso daí contraria toda a questão da fé protestante. Vocês vão ver uma série de artefatos judaicos como algo comum. Isso daí não foi preconizado pela palavra e, muito pelo contrário, ela é repreendida. Então, se vocês observem isso, observem com atenção, acima de tudo, o que a palavra diz. Verso 15, para os que são puros, tudo é puro, mas para os que são corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente, a consciência corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de... São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Quantos afirmam conhecer a Deus, mas o negam pelo modo de viver? Aquela mulher samaritana foi impactada e mudou a sua maneira de agir. Ah, galego, devo manifestar uma transformação? Deve. Por quê? Porque a palavra diz, se arrependa e creia. Essas foram as palavras de Jesus. Se arrependam e creiam no Evangelho. Continuando, capítulo 2. Mas quanto a você,
que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Os homens mais velhos. Então os presbíteros não precisam agir assim ou precisam? E os mais velhos também precisam agir como os presbíteros. Você vê que é tudo intercalado? Não existe uma casta diferente de pessoas. Existem só simplesmente cristãos e Deus. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Que Deus derrame sobre nós. Verso 3. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras. O que é caluniadoras? Que inventam mentiras. E também está incluída a fofoca, né? Nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é? Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e aos filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. No verso 6, da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo na prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta, a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Esse verso é de extrema importância. Por quê? Se eu sigo o que a palavra diz, eu não me importo mais com a opinião que as pessoas têm sobre a minha vida. Por isso que eu tenho que ter firme convicção naquilo que eu creio. Ainda que as pessoas julguem que seja uma falsa aparência, eu prestarei contas diretamente a Deus. Verso 9. Quanto aos escravos, devem obedecer a seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Nós temos escravos ainda? Não. Os escravos, ainda que os escravos que pertenciam a determinadas classes de cristãos, tenha milhares de divergência, eles seguiam aquilo que a palavra dizia, na questão de respeito, trato, mas vamos assemelhar até a trabalhadores. Se eu trabalho para alguém, eu devo fazer o possível para agradar aquele que eu presto serviço, porque é de lá que também provém o meu sustento. Olha o que diz na outra sentença: não devem ser respondões, nem roubar, mas demonstrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador. Você vê que tudo isso volta para quê? Para engrandecer a Deus, porque o que eu faço por vezes envergonha a Deus. E olha que ele tratou todas as classes, todas as etapas da nossa vida. Homens, mulheres, jovens, idosos, a fase que nós estamos prestando serviço. Verso 11, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós, seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. Essa é a palavra de Deus. E creio que ela é mais do que suficiente para guiar nossas vidas e transformar o nosso agir e o nosso querer. Amém? Vamos orar ao Senhor. Se sintam à vontade, caso queiram ficar em pé, de joelhos, esse é um momento de oração. Mas que você possa fechar o olho neste momento, caso entenda que também não deva fechar, mas que você possa trazer a sua consciência. Consciência para tudo aquilo que tem vivido, consciência para aquilo que Deus tem apontado claramente por intermédio das Escrituras na sua vida, verificando quais são os seus erros, verificando se de fato você se assemelha com essa mulher do qual foi impactada pela palavra e saiu a gritar.
para que outras pessoas viessem a crer. Se a vida que você tem levado manifesta o Deus que você diz servir, esse Deus que nós servimos é um Deus que escolheu se revelar ao homem de maneira completamente desprovida de mistérios. Ele escolheu se revelar ao homem de uma maneira prática. Por isso que Cristo habitou entre nós, viveu as nossas experiências de carne, morreu por nós, morreu para que o pecado não mais tivesse domínio sobre a nossa vida. E neste momento nós clamamos a Ti, Espírito Santo, remova de nós aquilo que nós não conseguimos. Retire de nós tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, nos convença pelo agir da Tua palavra. Senhor, essas famílias que estão aqui, que elas sejam impactadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que essas famílias se tornem cada dia mais objetos do Teu amor, Pai. Ainda que nós sejamos indignos e imerecedores da Tua graça e da Sua misericórdia, Senhor, nos perdoe, nos abençoe, nos guie ao caminho da verdade e da justiça. Senhor, traga consolo para os nossos momentos difíceis, traga paz em meio às guerras que nós vivemos diariamente, amance o nosso espírito, traga entendimento, se mova ao nosso favor, Senhor, nós que Te servimos, nós que Te adoramos, nós que fazemos, Pai, aquilo que está ao nosso alcance para que a Sua verdade seja de fato, Pai, não só uma ilusão, mas uma realidade, Senhor. Essas famílias que estão aqui carecem de Ti, essas famílias que estão aqui, vêm aqui domingo após domingo para louvar e glorificar Teu santo nome, para buscar entendimento da Sua palavra. Muitos já foram decepcionados por homens, muitos já enganaram outras pessoas, mas nós estamos aqui independente de qual situação, para sermos exortados por Ti, para sermos amados por Ti, direcionados ao caminho do qual nossos pés não vacilem, Senhor. Está aqui Seu povo, Senhor, nos entregue mais pessoas que venham amar e adorar, que possamos adorá-lo, Pai, em espírito e em verdade, que possamos oferecer a Ti um culto racional, onde não é simplesmente um mover, onde nós achamos que estamos agradando a Ti, mas nossas vidas profanam contra Teu nome, Senhor. Cuide de nós, Senhor, precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos do Teu Espírito, Senhor. Sem Teu Espírito nós somos apenas ossos secos, Senhor. Por isso que Teu Santo Espírito nesse momento venha nos fortalecer para a semana que está a seguir, para que possamos encarar as realidades da nossa vida diária, sabendo que este, ainda que não seja o mundo do qual nós fomos criados para estarmos pela eternidade, Senhor. Nós sabemos que nós não estaremos aqui pela eternidade, mas faça com que nossa presença aqui seja marcante, não por quem nós somos, mas pelo que o Teu Santo Espírito efetuastes em nós. Senhor, essas famílias Te amam, essas famílias estão aqui orando pelos seus familiares, essas famílias chegaram até aqui com uma causa, e elas colocam diante de Ti essas causas, Senhor. Filhos que talvez não se converteram, amigos, pais, maridos, esposas, pessoas que ainda não foram impactadas pelo Teu Santo Espírito, e nós clamamos a Ti, o único que pode transformar o mais duro dos corações, os convença do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Traga pessoas aqui que irão Te amar, que irão ser confrontados, que irão viver de fato a Tua verdade, Senhor. Que não sejamos meros falantes das Tuas palavras, mas seres viventes, do quais são direcionados pelo Teu Santo Espírito. Louvamos Seu santo nome, em nome de Cristo Jesus, amém. Ele abriu